Olá pessoal, a gente vai hoje fazer mais uma questão da parte de distribuição de energia elétrica e hoje vai ser o exemplo 3.6 do livro do William Kestin, que é o Distribution System Modeling and Analysis with MATLAB and Windmill. Okay? Nesse nosso exercício de hoje aqui, nós vamos fazer o 3.6 que vai abordar para a gente o cálculo de tensões e correntes e também queda de tensão para um circuito simples que tem uma carga que é do tipo não linear. E nesse caso aqui em específico, vai ser uma carga do tipo P para a gente. Então, traduzir aqui, né, peguei os pontos mais importantes do enunciado desse exemplo, ele fala o seguinte, seja o circuito ao lado, então aqui a gente tem uma fonte de tensão VS, uma linha com uma impedância R mais JX, uma corrente L e uma carga aqui, que é uma carga desconhecida até então, com uma tensão aplicada em cima dela. A tensão VS da fonte para a gente é 7.200 volts, com ângulo zero, aqui para a gente, vamos considerar. A impedância da linha foi uma impedância que calculou em exemplos anteriores, e aqui eu já vou colocar o valor direto para a gente, que é esse valor aqui, né, 0,2893 de resistência, mais um J 0,5929 de reatância indutiva para a gente. E a nossa carga, que é uma carga tipo P, ela tem uma potência constante, aparente, né, de 5.000 kVA, com um fator de potência de 0,85, com a característica C atrasado. Então, uma carga também do tipo indutivo. Nesse caso, carga tipo P, não conhecemos a tensão em cima da carga, nós vamos ter que fazer um processo aqui iterativo. Então, a questão pede para a gente assumir um erro, né, de 0,0001. E com isso pede calcular qual é a tensão na carga, qual que é a corrente de linha, qual que é a potência que essa fonte aqui entrega para o circuito e, por fim, quer saber qual que é a queda de tensão no final da linha aqui em relação à nossa entrada, certo? Bom, vamos começar essa questão aqui então. Então, nosso primeiro passo aqui, a gente vai assumir a tensão da fonte na carga. Então, nosso primeiro passo eu vou chamar de VL1, vou considerar que esse aqui é VL para a gente, tá? Vou só apagar aqui, esse aqui de VL, para ficar mais fácil de ficar escrevendo, que vai ser igual ao valor de VS para a gente, que vai ser o valor de 7.200 com ângulo zero de tensão, certo? Um outro dado importante para a gente é passar, eu acho mais fácil, né? É passar aquela carga que está em aparente com fator de potência para uma carga no formato retangular. Então, se a gente calcular aquela carga lá e colocar ali um fator em retangular, a gente vai ter que a potência ativa dela vai ser de 4.250. Basta fazer os 5.000 vezes o cosseno, o fator de potência, no caso, né? E para achar o seno, tem várias formas, né? Pode aplicar aqui, por exemplo, Pitágoras, né? E encontrar que essa potência reativa aqui dela é 2.633,9. Vou aproximar para uma casa decimal aqui só para a gente, isso aqui em kV ampere, certo? Bom, uma vez que a tensão nesse cara, essa carga aqui, é esse VL1, então a nossa corrente IL, que percorre esse alimentador aqui, que é a corrente 1 para a gente, vai ser igual a esse, desculpa aqui, a essa potência aqui para a gente. Deixa eu voltar para cá. A potência SL, pela tensão na carga aqui para a gente, lembrando que isso aqui é o conjugado, porque potência trifásica em circuito alternado, né, é o fasor de tensão vezes o conjugado do fasor de corrente. Tá? Bom, aqui vai ficar então 4.250 mais um J 2633,9 e aqui embaixo vai entrar para a gente o 7.200 com ângulo zero. Lembrando que isso aqui é o conjugado desse valor. Então esse nosso IL1 aqui para a gente vai ser o valor de 694,4 com um ângulo de menos 31,8 graus, isso aqui em amperes. Estou sempre arredondando para uma casa decimal os valores, tá bom? Bom, conheço agora a corrente dessa carga aqui. Essa tensão para a gente é uma tensão fixa, né? Ela não varia, a tensão da subestação ou a tensão
do terminal aqui para a gente local. Então, eu tenho que atualizar agora a tensão na carga. Então, se aqui eu sei que é valor de VS, então a minha tensão nova, deixa eu consertar aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. A minha tensão na carga agora 2, da segunda interação, vai ser a tensão VS, para a gente, que é 7.200, menos a queda de tensão nesse trecho aqui, que vai ser igual ao nosso IL1, que foi a corrente que calculou aqui anteriormente, vezes a impedância da nossa linha ali para a gente. Essa impedância é 0,2893 mais o J 0,5939. Beleza? Fazendo esses cálculos aqui, a nossa tensão nova na carga vai ser 6.816,3, com um ângulo aqui agora de menos 2,1 graus, isso aqui em volts. Bom, qual é o passo agora? Tem que fazer o erro da tensão nova em relação à tensão antiga. Então esse erro aqui para a gente, chamar de E aqui, ele vai ser o módulo da diferença dos módulos das tensões. Então vai ser o módulo da tensão atual para a gente, que é 6813,3, que é essa aqui, menos a anterior, que era 7.200, sobre a nossa tensão de referência, que é 7.200. Isso aqui é o módulo. Quando faz essa conta aqui, a gente vai ter que o erro aqui para a gente é de 0,053. Isso aqui é maior que a tolerância, porque a nossa tolerância aqui é assumida, tem que ser menor do que 0,0001. Então, o que eu faço agora? Uma vez que é maior, eu tenho que repetir o processo agora, considerando na minha carga a tensão VL2. Então, agora, eu vou ter uma nova corrente da minha carga, aqui para gente, que vai ser a mesma tensão SL, e aqui embaixo, agora vai ser o VL2 para gente. Isso aqui, lembrando que é o conjugado, certo? Então, aqui em cima vai entrar a potência aparente, que é essa potência aqui, e aqui embaixo vai entrar essa tensão aqui para gente. Calculando, nós vamos ter que a nova corrente vai ser o 733,5 com um ângulo de menos 33,9, deixa eu consertar aqui, né? 33,9 amperes para gente. Uma vez que agora eu sei qual é a corrente nova, eu vou atualizar a tensão na minha carga. Então a minha tensão na carga agora, que vai ser para a gente um VL3, vai ser a mesma equação que a gente usou aqui. Então vai ser a tensão VS da subestação menos a queda de tensão nesse trecho aqui, só que agora com a nova corrente IL2. Então vai ser o nosso IL2 aqui para a gente, vezes, no caso IL2, né? Vezes 0,2893 mais o J 0,5939. Isso aqui para a gente, vou arrumar a mesinha aqui que faltou espaço, a nossa tensão na carga nova, calculando aqui, vai dar 6785,3 com um ângulo de menos 2,1 graus aqui em volts. Qual que é a ideia agora? Calcular aqui para a gente o erro. Lembrando que o erro é a diferença, é o módulo da diferença dos módulos. Então o erro aqui, ele vai ser igual a o valor atual, né, 6785,3, menos o valor anterior, que é o 6.816,3, e aqui embaixo para a gente é a referência, que é o 7.200. Calculando isso aqui, a gente vai ter um erro de 0,004. Bom, esse erro aqui ainda é maior que a nossa tolerância. Nossa tolerância é de 0,0001. Qual que é o meu próximo passo aqui agora? Fazer tudo de novo. Então agora a gente vai calcular de novo uma corrente de carga, que vai ser um IL3, e essa corrente ela vai levar em consideração aqui o SL, certo? Sobre o nosso tensão VL3, que é a tensão que a gente calculou aqui nesse passo, certo? Lembrando que isso aqui, de novo, é o conjugado, tranquilo? Bom, calculando aqui o nosso IL3, em SL, voltando aqui, vai entrar a potência para a gente,
e em VL3 vai entrar o 6.785,3 com menos 2,1 graus. Calculando, a gente vai ter 736,9 com um ângulo de menos 33,9 graus aqui para a gente. Qual que é o meu próximo passo? Atualizar a tensão na carga, uma vez agora que eu sei qual é a corrente que passa aqui, e essa minha tensão ela é fixa. Então essa minha tensão na carga, esse meu VL aqui para a gente, que é a quarta tensão calculada, né, vai ser o VS menos o nosso IL3 vezes a queda de tensão ali para a gente. A queda de tensão ali, só lembrar aqui o valor, é 0,2893, 0,2893, mais o J, deixa eu voltar aqui, 5939. 5939. Bom, calculando aqui, de novo, teremos que o nosso VL4 vai ser igual ao 6783,4, com um ângulo aqui de menos 2,1 graus. Certo? Nosso passo aqui agora é calcular o erro. Então, o erro aqui para a gente vai ser o módulo de 6783,4 menos a tensão anterior, que é o 6785,3, 6785,3, e aqui embaixo para a gente é o 7.200. O nosso erro aqui vai ser 0,0002. Ele ainda é maior que a tolerância. Então, vou ter que refazer tudo de novo, mais uma vez. Vamos lá, então. A nossa corrente da carga, então, vai ser a potência da carga, agora colocando aqui a tensão que calculamos aqui no último passo. Lembrando que isso aqui, de novo, é o conjugado, certo? Calculando isso aqui, a gente vai ter que a nova corrente vai ser 737,1 com um ângulo de menos 33,9 graus, certo? Só um detalhe aqui, um comentário. Os ângulos estão bem parecidos, tanto para tensão, certo, quanto para corrente. Desculpa, tanto para corrente quanto para tensão. Como eu estou arredondando para uma casa decimal, parece que é o mesmo, mas no cálculo lá, quando você coloca mais de uma casa decimal, ele é um pouco diferente também, tá? Então muda sempre o módulo e muda também um pouco aqui o ângulo, tranquilo? Bom, com o nosso corrente de novo, voltando para a questão aqui, nossa nova tensão na carga vai ser o valor de VS menos nossa corrente da carga vezes a impedância da linha, que é 0,2893, mais o J, 0,5939. Essa tensão nova, calculando aqui, vai ser o 6783,2 com um ângulo de menos 2,1 volts. Tranquilo? Isso aqui, esqueci de colocar, né? Igual ao nosso VL5. Bom, vamos ver agora, calcular o erro, né? O nosso erro, aqui agora, ele vai ser igual a esse módulo aqui, que é o 6783,2, menos o mol da tensão anterior, que é o 6783,4, 6783,4, sobre nossa referência, que é o 7.200. Lembrando que isso aqui é o módulo desse erro, né? Calculando aqui agora, nós temos um erro de 0,00002. Então, esse erro aqui agora, ele é menor que a nossa tolerância. Então, a gente diz que o nosso algoritmo, né, ou o nosso sistema, ele convergiu para um resultado. Bom, e agora? Agora acabou a questão. Então, o resultado aqui para a gente, os nossos resultados, a gente tem o quê? Aqui para esse nosso circuito. Que a tensão na carga para a gente vai ser igual à última tensão que a gente calculou, que é o 6783,2 com um ângulo de menos 2,1, certo? Volts. A nossa corrente que passa no ramal ali, que é igual a da carga, é a mesma corrente que calculamos no último passo aqui, IL4. Então vai ser o 737,1 com um ângulo de menos 33,9, isso aqui em amperes, tá? A potência da fonte, que é o que ele quer, ele pediu lá no enunciado, essa potência, esse S source aqui, da fonte para a gente, como é um circuito monofásico, basta fazer
o VL, né, deixa eu botar aqui como fazor, né, o VL vezes o valor de L conjugado, certo? Não pode esquecer isso aqui. Fazendo essa conta e arredondando o valor para não ficar com casa decimal, colocando só em valores inteiros, a gente vai ter em retangular já, que eu acho melhor de ver a potência aparente, você consegue discernir o que é ativo e o que é a parte reativa, a gente vai ter uma potência de 4.405, certo? Mais um J 2.960. Isso aqui para a gente vai estar em kV ampere. Tranquilo? Vou botar certinho aqui. KV ampere. Certo? Repara que essa tensão, ela é, deixa eu voltar para cá, um pouco maior do que a tensão da carga, obviamente porque uma parte da potência ela é perdida aqui na linha, dissipada na linha por conta da resistência, da impedância dessa linha, melhor falando. Por fim, ele quer saber qual é a queda de tensão em relação aqui na carga, né? Então, vou chamar essa queda de tensão aqui de V-drop, certo? Queda de tensão, que vai ser dada em porcentagem para a gente. E o cálculo dela, qual é a queda de tensão em relação à subestação? Então, vai ser um Vs menos o valor de VL sobre o valor de Vs aqui, no caso, os módulos aqui para a gente. Então, com essa equação aqui, com esse cálculo, a gente vai encontrar o quanto Vs ele é maior do que o valor de VL, certo? Então, aqui para a gente, calculando, vai ficar o 7.200 menos o 6783,2 sobre os 7.200. Esse cálculo aqui, já colocando em percentual, dá uma queda de tensão de 5,79%, que para fins de ordem de grandeza é um valor elevado se a gente for pensar num circuito de distribuição de energia. Tá? Usualmente, dos autores que eu conheço, né, a gente tenta manter essa queda de tensão até 3%, mais ou menos. Tá bom? Bom, a questão era essa. A abordagem nossa era essa. Pode ver que essa questão ela tem um passo a passo bem definido do que fazer, certo? E sabendo esse passo a passo, que seria a parte intelectual da questão, o resto é uma questão braçal. Então, eu comento em outros vídeos aqui no canal, quem vai fazer isso para vocês, numa rede maior, vai ser um computador, né, um software, um programa aplicado para redistribuição, ou transmissão, ou pressão de potência. Mas é importante que, pelo menos uma vez na vida, você faça um cálculo desse aqui. Uma não, né? Algumas, umas 3, 4, 5, não sei. O quanto você acha necessário para você entender a ideia, né? Para poder você pegar o sentimento de como funciona o cálculo. Para que depois você possa confiar plenamente lá no software. Certo? Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários. Se eu fiz alguma coisa errada também, alertem aqui que depois eu conserto o vídeo. Tá bom? Até mais para vocês.